Muito bem, o pessoal me chamou aqui, o UOL Notícias, para comentar algumas notícias de 2019, reagir a algumas notícias. Como eles sabem que eu sou uma pessoa um pouco reativa, né, e ativa também, porque às vezes eu não me sinto provocado por ninguém, não sou provocado por ninguém, mas eu provoco, né? E assim são as coisas. Então é isso. Vamos comentar aqui algumas questões. Suponho que digam respeito ao governo, a maioria do Jair Bolsonaro, que é uma coisa inédita no mundo, né? Em vários aspectos. Então estamos aqui com a primeira. Ricardo Galvão, ex-presidente do INPE, é escolhido um dos cientistas do ano. Bom, a notícia se refere àquela que entendo, acho a maior delinquência entre muitas do governo Bolsonaro, que é a questão ambiental, né? O Ricardo Galvão foi demitido porque o INPE registrou um aumento do desmatamento. E o Ricardo Salles, esta incrível figura que ocupa o Ministério do Meio Ambiente, que invadiu o Ministério do Meio Ambiente, porque ele não tem nada a ver com o meio ambiente, ele não sabe nada de meio ambiente. Bom, o governo disse que o índice não era aquele de desmatamento. E depois se verificou que não só era, como era pior, né? Mesmo assim, o Ricardo Galvão foi demitido. E nós vimos uma conclusão, ou um desfecho dessa delinquência no desempenho agora do Ricardo Salles na COP25, em que o Brasil foi a Madrid tentar tomar dinheiro da Gringolândia, fomos tentar bater a carteira dos caras, né, dizendo assim, ou vocês dão dinheiro ou a gente não preserva o meio ambiente. Mas tentou fazer uma espécie de tráfico, né, com os chamados créditos de carbono. Para quem não sabe, países podem vender créditos de carbono, desde que façam ali programas especiais de preservação do meio ambiente, a países que não preservaram o suficiente. Só que, evidentemente, quando se faz a contabilidade do país que vendeu, né, você não pode descontar isso que você vendeu, porque se você desconta que você vendeu, o cara vai contabilizar como coisa dele e você faz uma dupla marcação. O Brasil queria fazer isso. É uma espécie de pilantragem do ponto de vista ambiental. Não conseguiu trazer dinheiro para o Brasil, ao passo que a Colômbia levou 360 milhões de dólares, porque a parte colombiana da Amazônia, o desmatamento, houve uma redução do desmatamento. A Indonésia levou 1 bilhão da Dinamarca e o Brasil saiu de lá chupando o dedo e com uma justa fama de delinquência intelectual e de país desmatador. Achando que era pouco, esse senhor, Ricardo Salles, resolveu comemorar o desastre da participação brasileira com uma foto de um bifão, né, indicando e ainda fazendo uma gracinha. Olha aqui, comemorando a COP25 com um almoço vegetariano. O Brasil tem o maior rebanho bovino do mundo. O Brasil é o maior exportador de carne bovina do mundo. Ao associar o insucesso da COP25 com o rebanho brasileiro, com a carne brasileira, além de tudo, o Ricardo Salles está ameaçando a economia brasileira, né? Então, nós temos um grupo de delinquentes intelectuais cuidando do meio ambiente. Portanto, não estão cuidando, estão depredando o meio ambiente, estão ameaçando o agronegócio. E os setores do agronegócio que estão apoiando esses idiotas ainda vão arcar com o custo disso, sendo que o agronegócio é o que segura a balança comercial brasileira. Pronto, é isso, né? Acho que eu já chutei o canelo suficiente dessa gente aí. E aí, para ficar nos bastidores, para ser engraçadinho, eu não consigo mais ligar isso aqui. Como é que faz isso aqui? Se a minha mulher não estando aqui, eu me sinto meio... Aí... Tá vendo? Ele é hostil, eu tô falando. Joyce Hasselman. Que os xiitas saiam juntos e deixem os adultos trabalharem. Eu poderia começar corrigindo o português da deputada, que nesse caso aqui chama sujeito no acusativo. Deputada, deixem os adultos trabalhar, por incrível que pareça. Mas também não é a sua área de especialidade, nunca foi, nem quando Vossa Excelência era jornalista, né? Eu não caio nesse papo de Joyce Hasselman. Ela é absolutamente igual ao bolsonarismo, ela é da mesma extração, ela é da mesma cepa, apenas que ela tem interesses diversos ali, num dado momento. Ela resolveu se juntar com Dória aqui em São Paulo
acusar as fake news e posar de progressista. Né? Eu lembro que esta senhora, que se descobriu bolsonarista a partir de um determinado momento, que ela também não era bolsonarista, há um vídeo dela na internet entrevistando a Gleisi Hoffmann, fazendo todas as mesuras para a Gleisi Hoffmann quando o PT estava no poder. Eu lembro que essa senhora, na campanha eleitoral, apareceu com uma luva de boxe, socando a cara de uma personagem que seria Maria do Rosário. Maria do Rosário esta que foi vítima daquela baixaria, daquela indignidade que fez o Bolsonaro ser réu 2 vezes no Supremo por apologia do estupro, né? Quando ele disse que não estupraria a deputada porque ela não mereceria, e depois acrescentou numa entrevista ao Zero Hora porque ela seria muito feia. Então, para o presidente, agora o presidente Jair Bolsonaro, o estupro, é matéria de merecimento, mas não é matéria de merecimento para todas as mulheres, é uma distinção que atinge apenas as bonitas. A Joyce Hasselmann não viu nada demais nisso, tanto não viu nada demais que resolveu fazer essa simulação socando a cara da deputada. E agora vai lá, né, posar de grande líder do combate às fake news. Não me esqueço de um vídeo dela, em que ela disse que ia entrevistar o responsável pelas fraudes nas urnas eleitorais de 2018, de 2014. Cadê o bandido que fraudou as urnas de 2014? Então, eles todos se merecem, ainda que briguem, né? Eu jamais partilhei da tese de que aquele negócio, o inimigo do inimigo meu é meu amigo. Primeiro que eu não lido com isso no jornalismo, com inimigos e com amigos, mas nem sempre o adversário de um boçal é uma pessoa respeitável, porque você pode ter boçal se opondo ao boçal. Vira uma luta de boçais, né? E aí eu não tenho nada com isso, obviamente. É isso. De novo parou o negócio, não sei o que fazer. Vamos ver agora que consegui. Yes! Bolsonaro e o caso Marielle. Bom, notem, para além de todas as conexões que há entre Bolsonaro, família Bolsonaro e milícia, e são muitas, nada por enquanto que ligue factualmente ao assassinato da Marielle, a não ser o fato de que um dos assassinos mora no mesmo condomínio em que o Bolsonaro tem 2 casas. Sim, sempre cabe destacar, imagino se descobrisse um assassino do Celso Daniel morando no condomínio do Lula, né? O que aconteceria. Mas, de qualquer modo, vá lá. Agora, existem familiares de milicianos que trabalharam para os Bolsonaros, né? Trabalharam no escritório Flávio Bolsonaro, gerenciado por Fabrício Queiroz, ele próprio próximo das milícias, né? Que contratou a família de milicianos para trabalhar. E agora uma declaração recente do Bolsonaro dizendo: sei que vão tentar usar o caso Marielle contra mim. Eu acho estranho, já usaram muita coisa contra mim, por exemplo, né? Mas eu nunca disse assim, sei que vão usar tal coisa contra mim. Eu não sei que coisa é. Ele sabe que coisa é. A investigação será retomada e, obviamente, há um desconforto da família Bolsonaro com o caso Marielle. Se é porque há envolvimento ou não, enfim, a apuração tem de ser feita. Agora, o que há, e isso é inequívoco, vamos lá. As milícias mataram Marielle e o motorista Anderson Gomes, né? Se não for Gomes, depois vocês cortam para botar o nome certo do moço. E a família Bolsonaro, sim, tem proximidade com as milícias. E mais do que isso, tem um histórico de defesa das milícias no Congresso. O Bolsonaro defendeu milícia no Congresso. O Bolsonaro pediu uma vez, quando se descobriu um grupo de matadores da Bahia, ele disse: eu quero esse grupo de matadores no Rio de Janeiro. E há testemunho do Flávio Bolsonaro dizendo que não vê nada demais em que as pessoas paguem uma taxa para ter segurança. Ele se referia as milícias. Quem vive tão cercado de miliciano assim, não é só proximidade no bairro, né? Também é uma proximidade moral. Parece até que um dos filhos do Bolsonaro namorou a filha de um miliciano. Há essa informação. Então eu acho que é porque eles se gostam, né? E pelo visto corre o risco até de se cruzar. Bolsonaro falando sobre a Folha. A Folha de São Paulo avançou todos os limites. Com mentiras já habituais, conseguiram descer às profundezas do esgoto.
Primeiro que agora eu vou até me permitir, num ataque como esse, falar em nós, né? Se nós da Folha tivéssemos descido às profundezas do esgoto, teríamos nos encontrado lá, não é, presidente, para fazer um churrascão. Mas não, o que vocês não suportam é o jornalismo independente, da Folha e de outros. Mas, particularmente, a gente vê que há uma pegação no pé da Folha de São Paulo. Eu não sei que tipo de abordagem essa gente tem com o resto da imprensa, ou com alguns setores da imprensa, que eles não conseguem ter com a Folha. Daí a irritação. Eu acho que deriva daí. A Folha de São Paulo, até onde me lembro, fez uma cobertura, por exemplo, absolutamente correta e favorável à reforma da Previdência. Que é a minha posição também. No jornal, na rádio, no blog, eu defendi a reforma da Previdência, um projeto essencial para o governo. Sem reforma da Previdência, Vossa Excelência teria caído. E quem fez a reforma da Previdência foram, atenção, o Congresso e a imprensa. A imprensa ajudou a aprovar a reforma da Previdência. Porque Vossa Excelência atrapalhou, seus filhos atrapalharam, a desordem do seu governo atrapalhou, essa bagunça a que se chama bolsonarismo atrapalhou. Então, quando a imprensa tem diante de si a coisa correta, que faz sentido para o país, apoio. Agora, o senhor não suporta, obviamente, a posição que o jornal tem em relação... O jornal e as pessoas decentes, de maneira geral, em relação ao discurso homofóbico, em relação à excludente de licitude, em relação ao incentivo à violência, em relação ao incentivo ao armamentismo, a invasão de terras indígenas, enfim, a brutalidade, de maneira geral, que o bolsonarismo encarna e representa. É isso que incomoda. O que o incomoda na Folha de São Paulo é justamente o fato de a Folha ter princípios, ter fundamentos alinhados com a democracia, com a economia de mercado, com uma sociedade liberal, que é o que o senhor não é. O senhor não passa em política de um reacionário primitivo, né? E sabe disso. Sim, vamos passar agora para o chefe da turma. Mensagens vazadas revelam que Moro orientou investigações da Lava Jato. Eu já não... A palavra decano não caberia porque ainda não temos o tempo devido, mas quando houver, eu serei o decano das críticas à Lava Jato. Minha primeira crítica à Lava Jato foi no 4º mês da Lava Jato, quando eu escrevi que eu não me ajoelhava aos pés de seres deste mundo. E eu já me referia ao juiz Sérgio Moro, porque eu vi ali uma exacerbação do papel do juiz. O juiz no Brasil, que tem o chamado sistema acusatório, o juiz tem de ter um papel de equidistância entre acusação e defesa. O juiz no Brasil, não temos juiz de instrução, espero que venhamos a ter. O juiz de instrução acompanha todo o processo, eventualmente pode até auxiliar na peça acusatória, se percebe que está faltando algum elemento, mas também impede agressões a direitos do acusado e depois um juiz independente julga. Nós não temos isso. O senhor Sérgio Moro se comportou o tempo todo como juiz de instrução e como juiz, o juiz que julgou o caso propriamente, e aí como um juiz de acusação. Nós o vimos, nós flagramos, o Intercept Brasil, em parceria com outros veículos, a Folha, com o meu blog também, aí eu entrei pelo meu blog, não pela Folha. Nós pegamos o juiz Sérgio Moro, por exemplo, sugerindo testemunhas contra o Lula por Deltan Dallagnol. Isso é ilegal. Nós pegamos o juiz Sérgio Moro dizendo, olha, faltou inserir esse documento aqui no processo. Isso é ilegal. Nós pegamos o juiz Sérgio Moro conversando com o Dallagnol sobre o vazamento de uma gravação ilegal que ele havia feito. Isso é ilegal. Nós vimos Deltan Dallagnol dizer para Sérgio Moro que ele ia fazer o negócio do PowerPoint e que ia dar uma forçada de mão ali no PowerPoint. E o Moro concordou. Quando o juiz passa a tal da testemunha, aí o Deltan Dallagnol dá um retorno e diz, a testemunha não quis falar. E o próprio Deltan sugere um expediente ilegal para forçar a testemunha a falar e o juiz se cala. É claro que ele é suspeito, desde sempre, no que diz respeito ao caso Lula, mas mais do que isso, ele estava numa cruzada que era de natureza política. Sérgio Moro se transformou no grande destruidor das garantias individuais e das garantias públicas no processo penal, sob o pretexto de caçar corrupção. Bom, sob o pretexto de caçar corrupção se pode fazer qualquer coisa, né? Eu lembro que a Santa Inquisição queimou muita gente boa, porque afinal de contas elas eram acusadas de estar a serviço do demônio. Então,